ouvir a voz do Salvador. Nós estamos dentro dessa temática de lembrar ao nosso coração que nós desejamos que o reino dos céus continue vindo na nossa vida. Nós queremos muito que a vontade de Deus venha sobre a nossa vida, amém? Nós podemos orar e dizer assim: Senhor, eu quero que a tua vontade, eu quero que o teu governo, eu quero que a tua direção continue vindo sobre a minha vida, amém? Eu quero que o teu reino venha sobre a minha casa. Eu quero muito que o Senhor dirija a minha casa, Pai. Eu não sei fazê-lo, eu não tenho condições de fazer no meu casamento, não tenho condições de fazer no meu relacionamento com meus filhos, por isso eu quero muito que o reino do Senhor venha na minha casa, amém? A gente pode dizer isso de coração assim: Senhor, eu quero que o teu reino venha na minha casa, que seja feita a tua vontade lá na minha casa como é feita aí no céu. A gente também diz: eu quero que seja feita a tua vontade na minha igreja, Pai. Tem misericórdia, ajuda a minha igreja, que o teu reino venha lá na minha igreja, e que a tua vontade seja feita aqui na igreja como é feito no céu, amém? A gente poder dizer: Senhor, eu quero que o teu reino venha na minha cidade, no meu estado, no meu país, eu quero muito que o teu reino venha. Porém, é preciso que a gente entenda que nós precisamos ser os agentes do reino de Deus, e não apenas os alvos do reino de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos orar todos os dias pedindo que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, mas nós precisamos pedir que o reino de Deus venha no lugar onde nós vivemos através de nós. Então, o reino de Deus lá na minha casa vem também através da minha vida. O reino de Deus aqui na igreja vem também através da minha vida. O reino de Deus vem aqui nessa cidade também através da minha vida. O reino de Deus vem aqui na sua casa, na sua vida, através da sua vida. Não é uma outra coisa mais. O reino de Deus não é uma outra coisa mais, porque ele já chegou no nosso coração. Então, eu vou convidar você para abrir Marcos capítulo 5, a partir do 24, para a gente ler dentro dessa perspectiva, ok? Marcos capítulo 5, versículo 24 em diante, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondendo-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Como nós estamos num tempo hoje mudado, eu não vou cansar vocês com todo aquele processo de introdução. Eu queria que você pudesse prestar atenção nessa história. E eu queria convidar você a... Obrigado, irmão Jafar, muito obrigado. Eu queria convidar-nos a pensarmos, irmãos, esse desafio que a gente tem como igreja. E aqui eu não estou falando de instituição apenas, instituição também, mas eu estou pensando como pessoas, como comunidade. Nós estamos aqui e nós somos a representação de Jesus, não tem jeito. Se alguém quiser tocar Jesus hoje, tem que abraçar você, tocar você. Se alguém quiser ouvir de Jesus, tem que ouvir você.
Se alguém quiser entrar em contato com Jesus, tem que entrar em contato com a igreja. A igreja é o corpo vivo do Cristo hoje. Então, nós vamos olhar esse ministério de Jesus na terra, olhando sempre nessas duas perspectivas. Eu preciso olhar o ministério de Jesus na terra na minha vida, e eu preciso olhar o ministério de Jesus na terra através da minha vida. Eu preciso fazer isso. Ser cristão não é receber de Deus todas as bênçãos. Ser cristão é receber de Deus todas as bênçãos e ser canais de Deus de todas essas bênçãos. Então, estamos vivendo esse desafio no coração sempre. E aí eu queria que nós olhássemos um pouquinho um texto. Eu vou ler para você o texto, para a gente ter uma noção de como que vivia mulher naquele tempo. Porque nós passamos muitos anos da igreja pensando que aqui no Brasil especialmente, pregar o evangelho significa entrega a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus e você será salvo. Esse é um detalhe fundamental da missão da igreja. Mas não é só esse o detalhe fundamental da missão da igreja, porque Jesus não fez só isso. Jesus não saiu fazendo apelo e perguntando para as pessoas quem é que gostaria de aceitá-lo para que pudesse ir para o céu. Jesus fez uma obra mais completa, e eu preciso entender que Jesus está fazendo uma obra mais completa na minha vida, e preciso entender que Jesus está querendo fazer uma obra mais completa na vida do outro através de mim. Então, se a gente olhar a situação da mulher naquela época, diz assim: também a mulher, quando tiver um fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o continuado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante cada dia do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas será imundo, portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Isso está no capítulo 5 de Levítico. Ele fala primeiro sobre a menstruação normal, e aí depois nesse texto nosso aqui ele diz assim: e se alguma mulher tiver uma menstruação, ou tiver um fluxo de sangue, ou tiver qualquer problema de hemorragia, durante esse período, essa pessoa estará considerada imunda. Ela não pode tocar nada, tudo que ela tocar se tornará imundo também. Então ela ficará dentro de casa, talvez naquela cama, sentado naquele lugar, e ninguém vai poder sentar naquela cama ou tocar naquele lugar, porque se o fizer vai ficar imundo também, impuro até o final do dia. A mulher já não era muito contada naquele povo e naquele tempo, e ela ainda tinha que passar por essa situação. Aquela mulher especificamente estava assim há 12 anos. Jesus tinha sido chamado para ir resolver um problema do filho de Jairo, e agora ele está indo, e uma multidão está ao redor dele. Então eu quero que a gente vá olhando, e nós vamos fazer de uma forma mais prática. Eu quero que a gente vá olhando o que vai acontecendo aqui. Primeiro, ela era uma mulher. Nós não estamos falando de uma autoridade, não estamos falando de um homem, não estamos falando de um sacerdote, estamos falando de uma mulher, uma pessoa que não podia andar sozinha, uma pessoa que não podia ter acesso ao templo. Ela era uma mulher, já era o primeiro problema. O segundo problema, 12 anos. Irmãos, dá para pensar o que é 12 anos com uma doença que faz com que ela tenha uma hemorragia constante, com todos os problemas físicos disso, de perder sangue constantemente, de todos os problemas de conforto que essa mulher vivia naquele tempo, de todos os problemas emocionais que pesavam sobre aquela mulher, porque ela não era tratada como gente, de todos os problemas sociais, porque ela não podia estar nos mesmos lugares, de todos os problemas emocionais, de todos os problemas espirituais, porque ela não podia participar das adorações que as mulheres podiam participar. 12 anos. Se a gente parar um pouquinho e pensar o que foi a nossa vida nos últimos 12 anos, se a gente parar um pouquinho e pensar
no que aconteceu nos últimos 12 anos, dá para a gente ter uma ideia. 12 anos. O texto diz mais, que ela muito padecera na mão de muitos médicos. Depois diz, ela gastou tudo o que tinha. Depois diz, e isso não lhe adiantou. Ao contrário, ela ficava cada vez pior. A situação daquela mulher era uma situação muito ruim, era uma situação muito difícil, que faz a gente parar para pensar agora em algumas coisas. E aí eu fico pensando, será que alguma vez eu já me senti assim? Será que algumas vezes você já se sentiu assim? Primeiro, aquela mulher estava adoecida, ela tinha uma doença física. Segundo, ela estava excluída, ela não podia participar do momento de todo mundo ali. Ela estava sofrida, porque já fazia muito tempo que vinha naquela condição. Ela estava empobrecida, porque já tinha gastado tudo que tinha, e ela já não tinha mais esperança, porque sua vida estava cada vez pior. Mas ela ouviu a respeito de Jesus. Eu não sei se você já se sentiu assim, eu já. Às vezes aqui, no culto, de chegar aqui com a minha alma adoecida, empobrecida, sofrida, não excluída, porque nem sempre as pessoas excluem os pastores, mas muitas vezes com vontade de me excluir, com vergonha de existir. Se eu pudesse, não estaria aqui, por vergonha. Talvez você olhe o teu coração hoje e você pense assim, eu acho que eu estou assim. Se parar para pensar mesmo, eu estou me sentindo impuro. Eu estou me sentindo adoecido, empobrecido, sem esperança, excluído. Eu estou aqui nesse sentimento. E se eu estou aqui assim, eu fico pensando na multidão que está ao meu redor, porque as outras pessoas não sabem tudo de mim, graças a Deus. E a multidão, ela tem um poder muito forte, porque os outros, eles são os outros não conhecem tudo o que eu estou passando, os outros não sabem tudo que tem na minha alma, os outros não sabem tudo que tem na minha vida, e eles têm o poder do julgamento, porque se os outros souberem, eu estou perdido. Se os outros souberem, eu não vou ter possibilidade. Se os outros souberem, eles não serão capazes de me entender. Então eu vou ficar por aqui, meio escondido, porque aquela mulher não podia tocar em ninguém, ela tinha que ficar escondida. Porque se ela tocasse, ela era impura, as outras pessoas eram as puras, as outras pessoas eram as perfeitas, então agora ela tinha que se esconder. Você entende isso, irmão? Você se sente impuro ou se sente os outros? Os outros são aqueles de quem alguém tem de se esconder. Os outros são aqueles que alguém tem de quem se esconder. Você já imaginou que quem está do teu lado pode estar precisando muito hoje de alguém, mas ele precisa se esconder de ti? Porque está adoecido, seja lá com que tipo de doença for, excluído, seja lá com que tipo de exclusão for, sofrido, seja lá com que tipo de sofrimento for, sem esperança. E aí eu fico muito temeroso com isso, porque eu fico pensando, meu Deus, nenhuma das situações é boa, nem a situação do impuro, nem a situação daquele de quem eu preciso me esconder. Se eu precisar me esconder de você, irmãos, nós estamos vivendo em qualquer coisa menos comunidade. Mas se alguém precisar se esconder de mim, nós estamos vivendo qualquer outra coisa que não comunidade. Aquela mulher estava ali, escondida. O que ela fez?
ela ouviu falar a respeito de Jesus. Alguém tinha dito para ela, alguém já tinha demonstrado, alguém já tinha falado de Jesus. Isso é a igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas que já viram Jesus. A igreja é uma comunidade de pessoas que já experimentaram Jesus. A igreja é uma comunidade de pessoas que sabem dizer quem é Jesus. A igreja é uma comunidade de pessoas que saem dizendo quem é Jesus. E as pessoas ouvem a respeito de Jesus. E elas querem, porque elas olham para você e falam assim: caramba, eu sei que essa pessoa é uma pessoa que precisou muito. E ele encontrou em Jesus. Eu sei que essa pessoa é uma pessoa que precisa muito, mas ela encontra em Jesus. Ela tem uma vida difícil, ela tem uma vida sofrida. A esposa dele está com câncer, o filho dele está com problema, o irmão dela está com dificuldade, mas ela tem uma alegria no rosto, porque ela conhece Jesus. Então, eu quero saber a respeito desse Jesus. O texto diz que a mulher tinha ouvido falar de Jesus. Isso é a igreja, irmãos, pessoas que experimentaram Jesus. E agora, quando elas veem pessoas adoecidas, quando elas veem pessoas excluídas, quando elas veem pessoas sofridas, quando elas veem pessoas empobrecidas, quando elas veem pessoas sem esperança, elas saem falando de Jesus. Elas dizem a respeito de Jesus. Lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, elas saem demonstrando Jesus. E as pessoas começam de repente a pensar: talvez essa é uma possibilidade, eu quero conviver com Jesus do jeito dessa pessoa. E aqui o texto começa de um jeito muito bonito, porque o texto diz, no versículo 24, que grande multidão o seguia, comprimindo. A igreja não é o povo do templo, a igreja é o povo do movimento. A igreja não é o povo da reunião, a igreja é o povo da missão, é o povo que sai, é o povo que vai. Era um Jesus, e aí nós estamos aprendendo com Jesus, porque desculpa que as pessoas não gostam que eu use essa expressão, mas vocês entendem. Jesus era o cara que saía para ir na casa do menino que morreu, na casa da pessoa que era corrupta politicamente, nas ruas que encontravam os cegos, nas casas dos fariseus hipócritas da religião, nos contatos com as prostitutas, no contato com os hipócritas que fizeram parte do seu grupo. Jesus era o ser do movimento, não era o ser do templo. Jesus não ia, o templo ia. Agora pega o evangelho e vê quantas narrativas tem de Jesus no templo e quantas narrativas tem de Jesus fora do templo. Eu preciso aprender isso, irmão, eu preciso aprender isso, e eu quero muito e sonho muito com uma igreja que aprenda isso, que nós entendamos que a nossa fé não é aquilo que acontece aqui, mas é aquilo que acontece lá fora, que não é aquilo que acontece no contato com os santos, mas é aquilo que acontece no contato com todo mundo, que não é aquilo que acontece na prática institucional nossa, mas a nossa fé é aquilo que acontece na nossa prática. Como é bom a gente passar e sonhar que nós vamos viver uma igreja que sai sendo apertado pela multidão, que nos tocam todo tipo de pessoas. O judeu não permitia que algumas pessoas o tocassem, o judeu não sentava com algumas pessoas, o judeu não falava com algumas pessoas. Jesus veio quebrando tudo isso, veio modificando tudo isso, veio estabelecendo outro padrão, porque o momento era outro, e o povo judeu precisava entender isso. Então, naquele dia, o que foi que aconteceu? A mulher vem escondida, temerosa. Irmãos, eu tenho tanto medo disso, cara. Eu não tenho medo de me esconder, que faz parte da gente. O Adão se escondeu da Eva, se cobrindo. O Adão se escondeu de Deus. Eu não tenho medo disso. Eu tenho medo de ser uma pessoa de quem o outro precisa se esconder.
Porque no dia que você precisar se esconder de mim, o que reinou foi o outro reino. Quando eu disser, venha a mim o teu reino, eu vou chegar junto com você diante do mesmo Pai, para poder dizer antes disso, Pai nosso. Eu vou estar dizendo, nós somos irmãos, então não precisa você se esconder de mim. No dia que você matar alguém, não precisa se esconder de mim. No dia que você mentir, no dia que você adulterar, no dia que você roubar, no dia que você bater, você não precisa se esconder de mim. Porque nós vamos nos juntar para poder resolver o problema. Eu fico pensando nessa mulher no meio daquela multidão. O que é que tinha naquela multidão? Discípulos de Jesus. Nos discípulos de Jesus tinha mentiroso. Nos discípulos de Jesus tinha avarento. Nos discípulos de Jesus tinha egoístas. Nos discípulos de Jesus tinha todo tipo de problema. Tinham religiosos, hipócritas, fariseus, mentirosos, que amavam o templo, mas não amavam as pessoas, estavam ali, torrando a paciência. Naquela multidão, tinha pessoas que estavam lá atrás de milagre, tinha gente que estava lá com interesses pessoais, mas a coitada daquela mulher tinha que se esconder daquela multidão, porque se aquela multidão olhasse para ela e a vissem com a sua impureza, eles não a aceitariam ali. Então ela vem escondida, tocar em Jesus. Ela vem escondida tocar em Jesus. Ela vem escondida falar, Jesus, eu preciso que você me ouça, cara. Porque quando alguém quiser agora tocar Jesus, ele vai falar com você. Ele vai falar comigo. E agora, eu preciso encarnar o Cristo que se encarnou um dia. Mas a mulher vem escondidinha, coitada, para tocar. E ela disse assim, eu imagino que se eu tocar em Jesus, eu posso receber cura do meu problema. Tem uma fé esplendorosa nisso, em primeiro lugar. Uma fé esplendorosa, que maravilha a motivação do coração daquela mulher. Segundo, um desejo de ser curada. Ela não queria ficar impura. Ela não queria ficar adoecida. Ela não queria ficar empobrecida. Ela não queria ficar sofrida. Ela não queria ficar sem esperança. Sabe, irmãos, às vezes nós temos problema porque nós amamos as nossas impurezas. Às vezes nós amamos as nossas impurezas. Nós queremos estar domingo que vem aqui na Santa Ceia, sofrendo com as mesmas impurezas da semana passada e dessa semana. Às vezes nós queremos cultivar as nossas impurezas, e aí nós sofremos, mas amamos. E a gente chega aqui a semana que vem de novo sofrendo. Aquela mulher não aguentava mais, 12 anos de sofrimento. Então ela vai e ela sabe que se ela tocar Jesus, ela pode ser curada. O que aconteceu? Ela tocou. E ela sentiu imediatamente que o contato com Jesus mudava a vida dela. Ela sentiu imediatamente que o contato com Jesus transformava a situação dela. Ela sentiu imediatamente que experimentar Jesus significava acabar com a sua impureza, acabar com a sua doença, acabar com o seu sofrimento, acabar com o seu empobrecimento, acabar com a sua desesperança. Então ela vai lá, toca e acontece. E ela vai ficar quietinha, porque eu não posso dizer para os irmãos santos aqui do lado o que foi que Jesus fez na minha vida, porque se eu disser, os irmãos santos aqui do lado vão me detonar o que é que eu estava fazendo aqui. Eles vão acabar comigo. O que é que tu estava fazendo aqui? Você quebrou uma regra, você pode ser apedrejada, porque você tornou todo mundo impuro, inclusive o mestre. Absurdo. Então Jesus, quando toca, dá uma perguntada: ei, o que foi que aconteceu aqui? Alguém me tocou. E a mulher fica quietinha. E os discípulos falam: mas Senhor, um monte de gente te tocou, nós estamos numa multidão aqui. E Jesus fala de uma coisa diferente. Ele sentiu que saiu o poder.
E aí o texto fica maravilhoso, porque aquela mulher agora já estava curada fisicamente. Aquela mulher agora já estava curada espiritualmente. Mas aquela mulher ainda não estava curada emocionalmente. Ela tinha medo dos outros. Ah, irmãos, cuidado com a hipocrisia da religião. A hipocrisia da religião tem o poder de nos transformar na multidão, quando ela precisava nos tornar todos os dias na mulher impura. A religião precisava nos tornar todos os dias na mulher impura, a mulher que entra no templo e que com vergonha baixa a sua cabeça diante de Deus e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador, porque eu não quero ser transformado no fariseu que senta do meu lado às vezes. O poder da religião não é nos libertar, porque a religião não nos liberta. O poder da religião é nos mostrar quem somos, para a gente poder depender da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, que nos liga verdadeira e eternamente com o Pai. A mulher tinha que ficar escondida, tadinha, quieta, e Jesus vai falando com ela, vai falando com o grupo, vai perguntando o que foi que aconteceu ali. O texto diz que de repente, a mulher, eu acho lindo isso, esse versículo 33, a mulher, onde já se viu uma mulher tocar um mestre, um rabi, está doido? A mulher, atemorizada e trêmula, cônscia de tudo o que acontecera, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Esse declarou-lhe toda a verdade aqui é naquele sentido de dizer: Senhor, eu sei que eu fiz uma coisa errada, eu sei que eu não podia estar aqui, esse povo aqui é puro demais, eu sou impura, eu sei que eu sou mulher, todo mundo podia estar contigo, eu não, eu sei, então eu estou aqui dizendo para ti a verdade. E aí Jesus dá aquela resposta que a igreja precisa dar, e aí Jesus dá aquela palavra que eu preciso aprender a dar: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Você não precisa manter a tua impureza, você não precisa amar a tua impureza. Se você teve contato comigo, vá em paz e fica livre do teu mal. E aí eu fico pensando, quem é que eu me pareço mais nesse instante? Com a mulher impura? Com a multidão jogadora? Ou com o Cristo que estende a mão e tem graça, e tem misericórdia, e tem transformação? Eu preciso, irmão, me esforçar para não amar minha impureza e não querer ficar com a minha impureza. Preciso me esforçar, eu sei disso. Eu preciso ser acessível, não posso ser como a multidão julgadora, de quem alguém precisa se esconder de mim. E eu preciso aprender a ser como Jesus, capaz de se deixar tocar, mesmo por aqueles que não têm direito, capaz de ouvir, mesmo aqueles que não seriam ouvidos por ninguém. Eu preciso exercitar isso na minha vida, porque hoje, quando cheguei aqui, exercitei. Hoje, na hora que eu cheguei aqui, eu parei para falar: Senhor, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração nessa noite, ouve o meu coração nessa noite. Então eu preciso permitir que outras pessoas também tenham essa oportunidade através da minha vida, porque Jesus fez isso o tempo todo, e Jesus faz isso todos os dias com a minha vida. Ser igreja, portanto, é ser agente do reino de Deus, é pedir: Senhor, passa lá em casa, passa na minha igreja, me usa na minha casa, me usa na minha igreja, mas me permite, Senhor, ser alguém que dá testemunho de que o reino chegou
onde eu for, para que eu participe da multidão, que eu faça parte do bolo, não para julgar, mas para ser curado, e para ser agente de cura onde eu for.